Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não conseguem tirar você da cabeça, mesmo quando fingem que você não existe? E mais, por que o seu sucesso silencioso parece incomodar mais do que o fracasso escandaloso de muitos por aí? Este vídeo vai te mostrar exatamente por quê. Mas antes, se você está assistindo isso agora, saiba que não foi por acaso. Esse conteúdo te encontrou porque existe algo em você que eles também enxergam e temem. E sim, você está prestes a entender por que sua existência virou a obsessão de tantos. Então, antes de continuar nessa verdade brutal, deixa o like agora mesmo. Isso fortalece ainda mais a nossa mensagem. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada que vai muito além da superfície. E comenta o número 22 aqui embaixo, só para eu saber que você também sente que algo dentro de você está despertando. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você enxerga os olhares que te seguem. Houve um tempo em que o seu nome era apenas mais um sussurro no meio do barulho. Eles olhavam para você com desdém, como se não houvesse nada ali a ser notado. Acreditavam ter desvendado o seu destino, limitado, previsível, sem brilho. Sorrateiramente riam das suas tentativas, zombavam das suas escolhas e profetizavam seu fracasso. Mas o que eles não sabiam é que enquanto desprezavam em voz alta, você lapidava em silêncio. Cada crítica virou combustível. Cada risada virou impulso, e agora, ironicamente, o nome que antes ignoravam virou um eco constante em suas mentes. Hoje, você é presença em todas as rodas de conversa, ainda que não esteja presente fisicamente. Seu nome virou tema de debates, de comparações silenciosas, de inveja mal disfarçada. Eles não conseguem parar de falar sobre você, e o mais curioso é que nem percebem que sua obsessão se transformou em vício. É como se você tivesse se tornado o enigma que não para de assombrá-los. O que mais dói neles não é o seu sucesso, é o fato de que ele aconteceu apesar da descrença deles. Você não só provou que eles estavam errados, você fez isso de forma tão estrondosa que agora vivem reféns da própria incredulidade. Essa nova realidade não é fruto do acaso. É a consequência direta da sua resistência, da sua fé inabalável em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditava. O reflexo disso está nos olhos deles quando você entra numa sala, na tensão de suas palavras, quando tentam desmerecer suas conquistas. No fundo, eles sabem, você venceu. E não por sorte, mas porque se recusou a aceitar o destino medíocre que eles juravam ser o único possível. Desde cedo, ensinaram todos a obedecer, a seguir a fórmula, a andar em fila, pedir permissão e esperar o momento certo, que nunca chegava. Mas você, por algum motivo, olhou para tudo isso com desconfiança. Algo dentro de você gritava que aquela cartilha de sucesso não fazia sentido. Então você ousou, rompeu as regras silenciosamente, sem alarde, e começou a construir um caminho que não existia antes. Aquilo que era visto como rebeldia agora é chamado de genialidade, e isso os consome. Eles seguiram as instruções, fizeram tudo certo, e ainda assim não chegaram onde queriam. Enquanto isso, você, o errado, conquistou o que para eles era impossível. A obsessão deles começou quando perceberam que não conseguiam entender você. Como alguém que ignorou todas as diretrizes conseguiu tanto? Como alguém que não se encaixa nas regras virou referência? Eles se sentem traídos pelas próprias crenças e sua existência se tornou a prova viva de que estavam errados. O mais doloroso para eles não é sua ousadia, é o fato de que funcionou. Sua vitória é uma afronta silenciosa ao sistema que eles defendem. Você expôs a fragilidade de tudo que os mantinha seguros. O roteiro que seguiram com tanta disciplina agora parece obsoleto. E toda vez que você surge, mesmo em silêncio, é como se dissesse: eu fiz do meu jeito e deu certo.
E é esse grito mudo que os persegue. Na mente deles, sucesso era um presente a ser concedido por alguém com poder. Acreditavam que era preciso bajular, alinhar-se aos donos das chaves, agradar o sistema. Mas você mostrou algo que eles não estavam preparados para ver. É possível conquistar tudo sem se curvar. Sua ascensão aconteceu sem depender da validação deles. E isso desmontou todo o jogo de influência que construíram. Você não só venceu, você ignorou as estruturas que eles juravam serem indispensáveis. Eles esperavam que você fosse implorar por uma chance, que suplicasse por espaço, que aceitasse o papel que lhe foi atribuído. Mas você simplesmente criou o seu próprio palco. E o público veio. Você não precisou invadir nada. Você construiu. E isso os incomoda profundamente, porque para eles o sucesso só é legítimo se passa pelo crivo daqueles que se julgam autoridade. Ver você triunfar sozinho os obriga a encarar que talvez nunca tenham tido controle de nada, apenas acreditaram que tinham. O mais devastador é a constatação de que sua liberdade não tem preço, e eles, que venderam a alma por migalhas de aprovação, agora percebem que trocaram sua autenticidade por uma ilusão. Sua independência se tornou uma afronta à obediência deles. Enquanto eles mendigam holofotes, você segue iluminando o próprio caminho, e isso os quebra, porque cada passo que você dá é uma declaração. Você nunca precisou deles. E isso eles nunca vão superar. Em uma era de autopromoção, onde todos gritam para serem vistos, você escolheu o silêncio. Enquanto eles espalhavam ruído, você plantava raízes. Não respondeu às críticas, não rebateu provocações, não caiu em armadilhas emocionais. Apenas trabalhou. Em silêncio, com foco, com alma, e agora, enquanto eles continuam tentando provar algo ao mundo, você já provou tudo apenas existindo. Seu silêncio virou sua assinatura, e isso os desestabiliza. Eles esperavam confronto, queriam reações, precisavam de drama, porque sem isso não sabem como se posicionar. Mas você nunca jogou esse jogo. E o que mais enlouquece quem te observa é perceber que sua ausência de resposta vale mais do que 1000 justificativas. Cada vez que você escolhe o silêncio, entrega uma dose de poder que eles não conseguem manipular. E então, eles se desesperam, criando narrativas para preencher o vazio que sua calma deixou. Seu silêncio é, na verdade, um megafone que grita autenticidade, domínio e estratégia. Ele ensina, sem palavras, que não se discute com quem está ocupado vencendo. Você cala o barulho deles com presença, com resultados, com consistência. E por mais que tentem desmerecer, sabem que você venceu do jeito mais elegante possível. Em silêncio, sem precisar provar nada, porque tudo já está diante dos olhos de todos. A curiosidade deles cresceu em silêncio, assim como sua ascensão. No início era só desdém, depois veio a dúvida e agora é fascínio. Eles fingem indiferença, mas estão viciados em tentar entender como você fez. Como conseguiu crescer sem ajuda? Como construiu algo tão sólido sem vender seus valores? Por trás dos olhares frios e comentários ácidos, há uma mente que estuda cada passo seu, tentando descobrir o segredo que você nunca revelou. Eles querem sua fórmula, mas têm vergonha de admitir. Porque para isso teriam que aceitar que você está num patamar acima daquele que eles julgaram possível. Querem entender sua força, sua disciplina, sua visão. Mas mais do que isso, querem a paz que você transmite, a leveza com que você lida com a vitória, como se ela fosse consequência natural de um processo invisível aos olhos deles. Mas sabem que não têm coragem de te perguntar, porque a resposta seria dolorosa demais. O que os prende não é apenas sua habilidade, é o que você representa. Um lembrete vivo de que talvez o caminho certo sempre tenha sido possível, mas eles escolheram o mais fácil. Você é a interrogação que não tem resposta, o manual que nunca foi escrito.
O código que não pode ser decifrado com atalhos, e essa incerteza virou obsessão. Eles querem o segredo, mas não suportariam ouvi-lo. Eles fizeram questão de te encaixar em categorias limitadas. Desde o início, te classificaram como incapaz, como alguém que jamais ultrapassaria as margens do comum. Projetaram sobre você suas próprias inseguranças. Construíram versões suas em suas cabeças, baseadas naquilo que queriam que você fosse, não no que você realmente era. E à medida que você crescia, eles recuavam, confusos, ressentidos, tentando entender como aquele fracasso anunciado estava agora quebrando todos os limites que um dia juraram ser intransponíveis. Cada passo seu ecoa como um tapa silencioso na cara das previsões erradas que fizeram. Eles diziam que você não tinha perfil, que não tinha futuro, que não tinha o que era necessário. E hoje, cada conquista sua destrói mais um bloco da imagem distorcida que criaram. Sua evolução não apenas desafiou a lógica deles, ela escancarou o quão pequenos eram seus julgamentos. Você não apenas venceu, você desautorizou o direito que eles achavam ter de te definir. E isso é insuportável para quem vive de controlar narrativas. O mais devastador para eles não é o fato de terem errado sobre você, é saber que você nunca precisou provar nada. Você apenas seguiu em frente, sem rancor, sem gritar justiça, apenas vencendo. E agora, eles vivem com a ferida aberta de saber que todos os seus julgamentos foram nulos, que enquanto eles falavam, você realizava. Enquanto te subestimavam, você se superava. E agora, o mundo inteiro vê o que eles foram incapazes de enxergar desde o início. Vivemos em um mundo desenhado para premiar quem obedece, quem se molda, quem aceita sem questionar. As estruturas são criadas não para acolher, mas para limitar. E foi nesse cenário que você surgiu, não como alguém disposto a jogar o jogo, mas como quem escolheu derrubar o tabuleiro. Enquanto todos seguiam o fluxo, esperando por validação, você criava o seu próprio caminho, não pedindo licença, mas simplesmente indo. Você não se rebelou por revolta, você inovou por consciência. Isso é algo que o sistema nunca soube lidar. O mais perturbador, para quem ainda está preso nas engrenagens da conformidade, é ver alguém prosperar por conta própria. Sua autonomia desmonta toda a narrativa que alimenta a ordem vigente. Você mostrou que não é preciso se curvar para crescer, que não é necessário seguir regras podres para alcançar grandes alturas. Você provou que o sistema só funciona para quem acredita nele. E agora, aqueles que sempre apostaram na obediência te assistem, atônitos, tentando entender como você conseguiu escapar e, pior ainda para eles, como você venceu depois disso. Eles não querem apenas te entender, querem te invalidar, porque se você estiver certo, todo o mundo deles desmorona. Suas crenças viram mentiras, seus caminhos viram jaulas, suas regras perdem sentido. Você virou uma ameaça à ordem que eles ajudaram a manter. E quanto mais você cresce, mais evidente fica que o sistema nunca foi necessário. Era só um cercado mental. E você saltou por cima dele como se ele nunca tivesse existido. Você não apenas alcançou o que parecia inalcançável. Você fez parecer simples. Enquanto todos esperavam um processo longo, doloroso, cheio de drama e desespero, você surgiu com uma leveza que desafiava a lógica. Construiu silenciosamente, sem fazer alarde, sem vitimismo, sem autopromoção. E quando os resultados apareceram, eles não estavam prontos. Não conseguiam entender como alguém que não seguia o padrão, que não se colocava como mártir, tinha conseguido tanto. E essa dúvida se tornou dor. O que mais incomoda não é o seu sucesso, é a ausência do sofrimento visível. Eles foram condicionados a acreditar que só alcança quem sangra em público, quem chora em voz alta, quem faz da dor um espetáculo. Mas você fez diferente.
Enquanto todos esperavam sua derrocada, você escrevia capítulos de vitória com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Isso os desconcerta, porque desmonta a ideia de que só se vence com sofrimento exposto. Você mostrou que é possível vencer com dignidade, com silêncio, com classe. Hoje eles te assistem tentando encontrar rachaduras. Procuram provas de que foi sorte, de que você trapaceou, de que em algum momento você vai cair, mas não encontram. E quanto mais procuram, mais percebem que você apenas fez o que ninguém teve coragem de fazer. Agir com consistência, paciência e fé. O impossível não era impossível, apenas mal interpretado por quem nunca tentou de verdade. E agora, você é o lembrete constante de que o problema nunca foi o desafio. Foi a falta de coragem deles. Eles cresceram ouvindo que sucesso tinha um formato, uma receita, um manual a ser seguido. Desde pequenos, foram treinados para acreditar que havia apenas um caminho legítimo. E então, você apareceu. Com sua autenticidade, com sua ousadia, com seu modo próprio de fazer as coisas. No começo, você era apenas um ponto fora da curva, uma curiosidade. Mas conforme foi crescendo, você se tornou ameaça, porque sua presença era por si só um questionamento às verdades absolutas que eles sempre defenderam. Você virou um espelho distorcido onde eles se enxergam sem filtros. Seu jeito de ser escancara a rigidez deles. Suas escolhas soltam as correntes invisíveis que os prendem. Sua liberdade é uma denúncia silenciosa das amarras que eles se recusam a soltar. E isso, mais do que tudo, os atormenta. Porque para aceitarem sua vitória, precisam admitir que foram enganados. Precisam reconhecer que acreditaram em mentiras reconfortantes, enquanto a verdade estava diante deles, tecendo seu próprio caminho em silêncio. A narrativa que sustentava a segurança emocional deles foi desmontada por alguém que nunca quis provar nada para ninguém. E quanto mais você prospera, mais frágil fica a ilusão de que havia apenas um jeito de viver, de crescer, de existir. Você quebrou não só um padrão, você quebrou uma crença coletiva, e agora, aqueles que defendiam a velha narrativa com unhas e dentes se veem forçados a reescrever suas próprias histórias. Mas nem todos têm coragem para isso. Por isso, preferem te observar à distância, obsessivamente esperando que você tropece. O problema é que você não tropeça, você voa. Ser você mesmo em um mundo que exige máscaras é por si só um ato revolucionário, e você teve essa ousadia. Nunca tentou agradar a todos, nunca se moldou para caber em espaços apertados, nunca se escondeu atrás de versões editadas de si mesmo. Você foi inteiro do seu jeito, com sua luz e suas falhas expostas. E esse grau de autenticidade, para muitos, é insuportável. Porque obriga os outros a confrontar o quanto estão fingindo. Eles aprenderam a sobreviver interpretando papéis, sorrindo quando queriam chorar, aceitando quando queriam explodir. E então, você surgiu com sua presença desconcertante, mostrando que é possível existir sem precisar agradar. Você não é perfeito e nunca tentou parecer, mas é verdadeiro. E isso, para quem vive de performance, é um espelho cruel. Sua autenticidade desmancha a fachada que eles lutam tanto para manter. Você revela que ser aceito não depende de máscara, depende de coragem. Agora, eles te estudam, não por admiração, mas por desconforto. Tentam entender como você consegue ser quem é sem perder respeito. Como consegue impactar sem se corromper? Eles se perguntam como você consegue viver sem máscaras, mas têm medo da resposta, porque ela exigiria que eles tirassem as deles. E isso é algo que nem todos estão prontos para fazer. Enquanto muitos esperavam instruções, você criava. Enquanto a maioria olhava para fora buscando modelos a seguir, você olhava para dentro em busca de propósito. Em meio ao vazio, você viu oportunidade.
Onde todos viam escassez, você viu espaço para imaginar, construir, transformar. Criar algo do nada não é apenas ter ideias, é ter coragem de dar vida ao invisível. E essa é a qualidade que os inquieta. Porque enquanto se ocupavam em copiar fórmulas prontas, você inventava sua própria equação. E o mais impressionante, ela funcionou. O que mais fere é a comparação silenciosa. Eles, que seguiram o padrão, não têm nada além de versões recicladas do que já existia. Você, que ousou ser original, agora é referência. Sua criação os obriga a encarar a verdade. Faltou visão, faltou iniciativa, faltou autenticidade. Não é apenas inveja. É o pavor de perceber que desperdiçaram tempo demais esperando validação, enquanto você usava o tempo para construir valor. Você virou a diferença entre o esperar acontecer e o fazer acontecer. Hoje, sua obra, seja ela qual for, é mais do que uma realização pessoal. É um monumento àquilo que eles escolheram não acreditar, que era possível, que dava para fazer diferente, que havia uma forma de existir além da repetição. Você criou algo do nada. E esse nada agora tem forma, valor e impacto. E eles só conseguem observar, desejando que tivessem tido a mesma coragem. Eles viram você cair e ficaram em silêncio, esperando que você ficasse por lá. Alguns até sorriram discretamente, certos de que aquela era a sua última chance. Mas você se levantou, não uma, mas várias vezes. E não voltou igual, voltou maior, mais forte, mais consciente. Sua resiliência se tornou sua marca, uma força que eles não conseguem decifrar. Porque viveram a vida acreditando que a queda é o fim. Mas você mostrou que, para quem tem propósito, a queda é só o recomeço. Eles se moldaram para nunca errar, para nunca sofrer, para nunca enfrentar desconforto. Conformaram-se a uma existência segura, mas estéril. Você fez o oposto. Abraçou o risco, mergulhou no desconhecido e fez da dor sua professora. Sua resiliência não é apenas resistência, é reinvenção. Isso desmonta a ilusão que eles alimentaram por tanto tempo, a de que só os certos prosperam. Você veio mostrar que os resilientes vencem mais. O que os incomoda é que você nunca pediu por compreensão, você apenas seguiu. Enquanto eles dramatizavam pequenas adversidades, você enfrentava tempestades com olhos firmes. Sua resiliência é a lembrança de que a conformidade nunca foi sinal de força, apenas de medo. E agora, todo passo seu é um lembrete de que quem sobrevive à queda com dignidade, sobe com grandeza. A mais cruel das comparações é aquela que não se pode evitar. Sua presença, suas conquistas, seu modo de viver, tornaram-se o espelho que reflete tudo o que eles poderiam ter sido, e escolheram não ser. Você é o lembrete de todas as decisões que eles adiaram, de todos os riscos que evitaram, de todos os sonhos que abandonaram antes mesmo de tentar. Isso dói mais do que qualquer crítica externa, porque vem de dentro. Eles se esconderam atrás de desculpas convincentes. Diziam que era um momento errado, que faltava recurso, que não tinham apoio. Você apareceu e fez tudo com menos, com mais obstáculos, com mais resistência. E ainda assim foi além. Isso desmonta todas as justificativas que usaram para se manterem estagnados. Sua vida mostra, sem palavras, que a mediocridade deles não foi uma imposição do mundo, foi uma escolha. É por isso que sua simples existência é insuportável, porque não há como te ignorar. Você não é apenas alguém de sucesso, você é o retrato vivo daquilo que eles poderiam ter se tornado. E ao invés de usarem isso como motivação, preferem transformar essa verdade em ressentimento. É mais fácil te odiar do que admitir que traíram a si mesmos. E essa é a dor que os seguirá para sempre. Saber que o que você tem, eles também poderiam ter, se tivessem tido coragem. Eles criaram acusações, distorceram fatos, insinuaram falhas.
Esperavam que você reagisse, que se explicasse, que entrasse no jogo sujo da validação pública, mas você não cedeu. Você os deixou falando sozinhos, e isso foi devastador, porque para eles o silêncio é intolerável. O silêncio os obriga a lidar com o próprio barulho. Sua ausência de resposta virou a resposta mais poderosa de todas. Você sabia que não precisava se justificar. Sua jornada já dizia tudo. Enquanto eles exigiam explicações, você oferecia resultados. Enquanto clamavam por drama, você entregava a evolução. Seu silêncio virou um campo de força. Impenetrável, inabalável, irreversível. E quanto mais você se calava, mais eles gritavam, porque precisavam que você reagisse para manter viva a ilusão de controle. Mas você não reagiu. E isso foi como negar ar a quem vive de conflito. Hoje, cada palavra que você não diz tem mais peso do que qualquer argumento, porque você entendeu que sua energia não merece ser gasta com ruído. Você fala com atitudes, com realizações, com presença, e sua ausência de resposta virou uma muralha entre você e o caos que eles representam. Eles continuam tentando te provocar, mas tudo o que encontram é silêncio. E esse silêncio grita. Grita que você venceu, sem descer do seu nível. Há uma linha invisível entre admiração e obsessão, e eles a cruzaram sem perceber. No início, era simples curiosidade. Depois veio a comparação. Agora é compulsão. Você ocupa seus pensamentos, seus diálogos, suas buscas, não por escolha consciente, mas porque sua trajetória tornou-se o parâmetro que eles não conseguem ignorar. Você virou o ponto de referência, mesmo para aqueles que jamais admitirão isso em voz alta. O mais irônico é que você nunca precisou se esforçar para isso, nunca buscou chamar atenção, nunca pediu reconhecimento, apenas viveu sua verdade dia após dia com consistência e coragem. E foi isso que os capturou, porque não é a fama que prende, é a autenticidade, não é o palco que fascina, é o caminho percorrido até ele. Eles estão viciados em te entender, porque não suportam a ideia de que alguém possa ter feito tanto sem as muletas que eles sempre julgaram indispensáveis. E a verdade mais desconfortável de todas: você já venceu no momento em que eles passaram a te observar mais do que a si mesmos. Sua vitória não é apenas no que você conquistou. É no espaço mental que ocupa dentro daqueles que tentaram te apagar. Eles podem até negar, podem até criticar, mas o fato de estarem te assistindo, estudando, comentando, já diz tudo. Você venceu e se tornou a obsessão que os impede de dormir em paz.